Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez reunidos aqui para louvar o nosso Deus, cultuar e ver como realmente é o amor de Deus em nossas vidas, como ele é maravilhoso. Infelizmente, nem todos vão desfrutar desse amor de Deus. Infelizmente, né? É vontade de Deus que todos desfrutem. É minha vontade que também todos desfrutem. Mas, infelizmente, nem todos querem, né? Fazer o quê? Não posso fazer nada, né? Nem Cristo fez, né? Ele não pega ninguém pelo braço e vem, né? Ele chama somente. E eu convido você a ver uma história na Bíblia de dois homens que viveram neste mundo e tiveram experiências com Deus diferentes. E por causa disso, futuros também diferentes. Ambos juntos, viviam próximo um do outro, mas infelizmente passaram a eternidade um distante do outro, para um infelizmente, para o outro felizmente, né? E você já deve estar sabendo até de quem eu estou falando. Dois homens. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 30. Evangelho de Lucas, capítulo 16, 19 a 30. Jesus Cristo, enquanto esteve aqui na terra, ele contou uma história, né? E só vou fazer um parênteses aqui. As parábolas de Jesus Cristo, alguns dizem que eram histórias que Cristo se apropriou na época para trazer uma lição, um estudo, alguma moral. Histórias que muitas dessas vezes, dizem o pessoal, que eram inventadas. Eu não consigo enxergar assim, porque o meu Deus não precisa inventar história para contar um ensinamento. Haja vista que ele é onisciente, conhece todas as coisas em todos os tempos, em todos os lugares. Então, nada é para Deus impossível de que ele conheceu essa realidade desses dois homens e colocou como um ensinamento para nós nessa noite. Então, diz o seguinte: havia um certo homem rico, né, que se vestia de púrpura e linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Em vez disso, os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. Um detalhe: a figura aqui, palavra Abraão, representa o próprio Deus. O judeu, ele muitas das vezes ele tinha essa característica de, ao se referir a Deus, colocar o nome de um grande servo do Senhor. E no caso aqui, Abraão, que era o pai do povo de Judá, do povo de Israel, né? Então diz o texto seguindo o versículo 23. No Hades, ou inferno, essa é a palavra, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito nesse fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. Além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então eu lhe suplico, pai, mande Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse ter até com eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouve a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Esse texto é muito bonito, muito lindo, porque ele narra realmente algumas realidades. E eu queria pensar com você
em cima dessas realidades que você encontra aqui no texto. A primeira realidade está bem claro no versículo 19 a 21. Você leu comigo com bastante atenção, deixe sua Bíblia aberta para que possa conferir comigo. Dois homens de realidades sociais bem diferentes, né? Você percebeu isso? Um muito pobre e outro muito rico. Dois homens vivendo realidades diferentes socialmente, mas vivendo ali juntos. Estavam ali juntos. E até que, de repente, algo aconteceu com os dois. Algo esse que você vê no versículo 22 a 23. A morte chegou para todos os dois. Essa realidade é que é a única realidade que o ser humano sabe que vai acontecer. O resto pode ser, né? O resto, talvez, quem sabe. Mas a morte física é um fato da qual ninguém vai escapar. E ambos estavam ali vivendo em ambiente comum. Você percebeu isso, né? O rico e Lázaro estavam vivendo num ambiente comum, apesar de separados socialmente. O rico vivendo esplendidamente, comendo do bom e do melhor. Na cultura judaica, havia uma questão interessante. Se você queria dar um banquete e queria mostrar, e desejava mostrar às pessoas que estavam ali próximo que ele é uma pessoa abençoada, que ele é uma pessoa rica, que ele é uma pessoa que tem condições, ele abria simplesmente a porta da sua casa, colocava ali a mesa, que não é mesa igual a nossa que a gente vê hoje, né? Era uma coisa bem ao chão, e se sentavam ali juntos, né? Na mesa, em volta, aqueles convidados que ele fazia, que ele chamava para sua casa, e ali então se banqueteavam. E as pessoas passando à porta viam aquele banquete e diziam nas suas cabeças: isso é uma família abençoada, é uma família próspera. Deus tem olhado de bom, tem um olhar bom para essas pessoas. E alguns, que também era costume, ficavam à porta, como você viu no texto, né, compartilhando das migalhas que caíam no chão. Caiu um pedaço, ele podia pegar, ou alguém jogava assim e ele comia aquilo que estava ali, para ele, ao alcance dele. E diz o texto que ambos estavam ali vivendo uma vida aparentemente comum, difícil para um, maravilhosa para o outro, mas estavam ali um do lado do outro. Um do lado do outro. Até que, então, morreu. Acabou. Acabou a estadia, assim para um como para o outro. E você percebeu pelo texto que ambos, cada um foi para um lugar bem diferente do outro. Você leu isso comigo. Enquanto Lázaro foi levado para junto de Abraão a ser consolado, o rico foi sepultado, foi levado ao inferno, né, que o texto diz, no Hades, abrindo os olhos, ele erguendo os olhos, viu ao longe, e então ali sendo ele atormentado. Antes da gente seguir, pensa você comigo, por que ele foi para o inferno e o outro foi para os seios de Abraão, para o céu? Será que ele foi porque ele foi predestinado a isso? Será que Deus escolheu aquele cara, você vai para o inferno e você vai para o céu? Será que Deus abençoou tanto o cara aqui na terra, dando bastante bens, bastante riqueza, e porque ele fez isso, agora na vida eterna não tem mais riqueza, perdeu tudo. E o outro, como teve sofrimento, por causa disso, sofreu muito, os cães viu lamber-lhes as suas chagas, então agora por causa disso você vai ser consolado. Será que é isso? Tem lógica isso? Tenho certeza que não, e você vai perceber isso no decorrer do texto. Bom, você tem então no versículo 23 a 25 realmente bem claro que existem duas realidades. A realidade que estão após a morte aguardando as pessoas. Lugar de consolo e um lugar de tormento. Está bem claro aí. E este lugar aqui, você percebe que é realmente a consciência daquilo que está ali acontecendo. Você vê que o rico está dizendo, estou em tormento. E ele vê que Lázaro está sendo consolado. Então, é a realidade, uma realidade consciente, não uma realidade inconsciente ou um estado, talvez, transcendental, alguma coisa do tipo. Né? Não.
É um estado realmente que está lá aprontando, esperando para a gente. E aqui você percebe uma realidade que derruba por terra muitas crenças. Uma delas, por exemplo, é a tal da reencarnação. Você já ouviu alguém falar sobre isso? Já viu? A tal da reencarnação? Hebreus, capítulo 9, versículo 27, o autor da carta dos Hebreus diz uma coisa interessante, que as pessoas não leem porque não querem ler. O que está escrito lá? Quem sabe? Isso aí, o homem está destinado a morrer uma só vez. E depois disto segue o quê? O juízo, a sentença, céu, consolo, inferno, sofrimento. Então, a teoria da reencarnação cai por terra. Certa vez eu estava evangelizando um colega nosso, né, que ele acredita nessa tese da reencarnação, e eu virei para ele e falei assim, escuta, vamos pensar aqui junto, vamos raciocinar com lógica, não de forma religiosa, mas com lógica, tá ok? Tá bom. Aí eu falei para ele, vem cá, se você tiver certo na sua crença de que existe a tal chamada reencarnação, em que eu, quando morrer, vou voltar para pagar os meus pecados, né, meus erros. Se eu fui uma pessoa que fiz maldade, vou sofrer por causa disso na outra encarnação, e assim eu vou num processo de evolução até passar para um grau superior, é uma coisa do tipo, né? Deixo de ser um simples homem e vou para uma coisa maior e tal. Se você está certo nisso que você está falando, você e eu estamos bem. Porque você vai morrer e eu também vou, você vai reencarnar e eu também vou, e assim nós vamos prosseguindo a nossa vida espiritual, ok? Você está certo e eu também. Você está bem e eu também. Ok? Ele, certo. Agora, se eu estiver certo no que a Bíblia diz, que creio que esteja certo, e a Bíblia diz que a morte é uma vez só, e depois disso segue-se o juízo. Se assim for verdade, e eu creio que é, eu estou bem e você está o quê? Perdido, lascado. Está maus das pernas. Ponto. Cerrei ali. Ele ficou calado. Você reflita logicamente. Reflita conscientemente. A Bíblia que você conhece, ele dizia, conhecia a Bíblia, diz exatamente isso. Eu citei esse texto. Que o homem está determinado ou destinado a morrer uma só vez e depois disso segue-se então o juízo. Céu, consolo, paz ou inferno, sofrimento, perdição eternamente. Então você reflete nisso aí, se você quiser pagar para ver, aí não é mais meu problema, é contigo, né? E eu sei que eu vou continuar no meu, porque eu não estou afim de pagar para ver, prefiro crer realmente na palavra de Deus, como sendo a palavra verdade para as nossas vidas. Ok? Aí fui embora e nunca mais ouvi também, né? E deixei a pulga atrás da orelha dele, né? Espero que ele tenha refletido sobre esse assunto. Pois bem, voltando aqui ao texto, você também tem outras coisas que caracterizam, ficam bem diferentes para os dois depois que eles morrem. Não sei se você percebeu no versículo 24 e 25 do texto. Você vê para aquele que foi para o sofrimento eterno, o rico, né? Você vê aquele homem em situação de quê? Angústia. Uma situação de angústia. Uma angústia terrível que ele está ali sofrendo. E ele, nessa situação, ele vê o outro lá, o Lázaro, sendo o quê? Confortado, consolado, sendo ali tratado. E ele não podendo fazer nada por ele, Lázaro, não podendo fazer nada por ele, o rico. Olha que coincidência. E Deus falando com ele. Mas Deus não estava lá com ele. Ó, meu camarada, presta atenção se você ler o texto, né? É mais ou menos assim, ó, entre aqui e aí, tem uma distância muito grande. Não tem como daqui para lá e de lá para cá, não tem como. Deus está vendo, Deus é ciente da coisa, mas não interfere em nada. Deus está olhando, vendo, mas não age em nada.
Enquanto que estava aqui na terra, havia uma solução, você percebe? Deus estava com os dois. Como é que eu digo isso? Como é que eu sei isso? Você vai ver daqui a pouquinho. Deus estava com os dois. E, no entanto, depois da morte, Deus estava só com um, Lázaro. E o outro estava longe, sofrendo. Então, repare que essa diferença é muito grande depois que passa da morte para a eternidade. Outra coisa interessante é a impossibilidade de mudança de lugar. E com isso cai também por terra uma outra doutrina religiosa, a tal da doutrina em tal lugar chamado purgatório, que você vai, passa ali um período purificando dos seus pecados e as pessoas aqui vivas intercedendo por você através de atos religiosos, e aí, então chega um determinado momento na eternidade, você sai daquele purgatório, pagou seus pecados e vai para junto de Deus. Você não vê isso aqui nesse texto, pelo contrário, você vê exatamente que há impossibilidade de mudança de estado, de lugar. Você viu isso? Há um abismo que impossibilita a passagem, tanto de um para um lado quanto para o outro. Então, repare que isso fica bem claro no texto, derrubando muitas teorias religiosas que ensinam coisas que fazem com que a vida após a morte pareça ser tranquila. Se eu não der certo aqui, lá do outro lado eu me dou bem depois. Nem que eu pague um pouquinho, mas vou me dar bem depois. Então, essas coisas precisam ficar atenta. Precisamos entender o texto para que a gente não faça exatamente o que aquele rico fez, viveu a sua vida esplendidamente, sem se preocupar com o futuro, a sua vida após a morte. No versículo 27 e 31 fica clara aqui uma outra coisa interessante. Não há como alguém que já foi voltar para este mundo e testemunhar. Cai por terra mais um ensino religioso por aí, em que as pessoas sentam em certas mesas e ali naquelas mesas consultam aos mortos. Há uma coisa interessante, que ninguém, pelo menos daqueles que já falaram comigo, pode ser até que alguém tenha falado isso, eu não estou sabendo, mas ninguém diz que já foi e está num lugar ruim. Ninguém fala isso, né? Todo mundo fala que está num lugar bem, de luz, né? Todo mundo está bem, num lugar tranquilo. Ninguém fala, eu estou sofrendo. Ninguém fala isso. Cuidado, não façam o que eu fiz porque vocês vão sofrer. Ninguém fala isso. Só fala coisa boa. Não, estou num lugar maravilhoso, estou num lugar aqui cheio de luz, né? Estou num lugar maravilhoso aqui que só estou te esperando. Lembra daquilo que eu te deixei, está lá em tal lugar assim, assim, pega lá que aquele negócio é bom para você. Só coisas boas e maravilhosas. Aliás, até na teoria da reencarnação, eu nunca vi ninguém dizer que reencarnou porque no passado foi escravo. Sempre foi alguma coisa grande. General, um grande soldado, um rei, um grande sacerdote. Sempre coisa boa, né? Nunca foi ruim. Bom, mas voltando ao texto, veja, a pergunta fica então como então entender esse texto e ver o que é necessário para que não fiquemos, ou as pessoas não fiquem com seus olhos enganados e vá para este local terrível de tormento e de sofrimento? O que é necessário então para ser feito, para evitar? E aquele homem fala com Deus: Senhor, então faz o seguinte, manda ele quem? Lázaro, a casa do meu pai, para falar com os meus irmãos, que ainda tenho 5 irmãos, estão caminhando para cá. Aí Deus fala o que para ele? Não tem como. Não tem como. Não tem como voltar lá. Eles têm lá Moisés e os profetas que os ouçam. Porque mesmo que se alguém pudesse voltar e testificasse, não acreditariam. Mesmo que se pudesse, não acreditariam. Eles têm lá Moisés e os profetas que os ouçam. Que os ouçam. Para que possam evitar. Aí a pergunta faz sentido. Então, por que um foi para o inferno e o outro não foi para, e o outro foi para o céu? A resposta
está interessante em algumas questões bem detalhadas, alguns detalhes do texto. Lázaro era conhecido de Deus. O rico não era conhecido de Deus, apesar de Deus o amar. Onde é que eu vejo isso, pastor? Em 2 textos. Primeiro, quando Lázaro chega, pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro molhar a ponta do dedo. Aí a resposta de Deus, qual é? Qual é a resposta de Deus? Deus começa a resposta dizendo, filho. Filho. Aí alguém vai dizer, pô, peraí, filho? É, filho. Deus amava ele. Deus realmente amou ele. Mas aquele homem não amou Deus. Não se fez conhecido de Deus. E como é que eu sei disso? Qual é o nome do rico? Qual é o nome do rico? Não aparece. Mas aparece o nome do mendigo, que é Lázaro. Deus o conhecia muito bem, Lázaro, mas não conhecia o rico. Deus amava o rico, sim. Tanto que a questão financeira ali não é a prova disso, mas isso é uma questão relativa. Todos os dois poderiam ser ricos e todos os dois poderiam ser também mendigos. Você sabe disso. Né? Você sabe disso. É só você trabalhar, ter sabedoria e alcançar um status financeiro bom. Tem ideias boas. É só assim fazer esforço. Agora, se você não quiser fazer esforço, vai ficar difícil. Mas também pode ser mendigo, sim, também. Por quê? Aquele homem era mendigo por causa de quê? Porque ele não trabalhou, ele era um camarada preguiçoso? Coitado, foi predestinado a ser mendigo, foi isso? Não. Ele estava coberto de quê? E naquela época, essas doenças, como chagas e outras muito mais do que essa, até um simples defeito físico, era motivo para ser rejeitado pela sociedade e vivia à estrada a mendigar. Então aquele homem não foi rico, não é porque Deus queria que ele fosse pobre, não. É porque aquele homem estava doente e a sociedade desprezava essas pessoas. A sociedade desprezava essas pessoas. Então eles viviam a estrada pela misericórdia dos outros, pela bondade dos outros em trazer alguma coisa para eles. Eles eram afastados da sociedade. Às vezes faziam parte de uma família abastada, uma família boa, rica. Você conhece alguém nesse tipo assim na Bíblia? Eu conheço um outro jovem que queria comer a comida dos porcos e, no entanto, era rico. O pai dele tinha muitos bens. Estava passando fome porque queria. Se afastou do pai. Se afastou do pai. Então, isso não quer dizer rico, pobre, não quer dizer que... Não. É conhecido de Deus. Ser conhecido de Deus. Mateus capítulo 7, 22 e 23. 1 Coríntios 8, 3 e João 14, 6 vai nos explicar como é ser conhecido de Deus. Esses 3 textos. Mateus 7, 22 a 23, 1 Coríntios 8, 3 e João 14, 6. O primeiro texto, então, diz assim, Mateus 7, 22 a 23. Muitos me dirão naquele dia, preste atenção ao texto, hein? Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vós que praticais o mal ou a iniquidade. Veja uma coisa interessante nesse texto. Essas pessoas, no dia que Deus voltar, e Deus vai dizer, não vos conheço, nunca os conheci, eles estavam onde? Novamente no templo. Servindo a Deus,
fazendo a obra de Deus. E Deus em nenhum momento vai dizer assim, mentira, vocês não fizeram isso. Ele não vai dizer isso. Eles fizeram sim, mas fizeram em nome de Deus, porque o poder não está no que eu faço, mas no nome de Deus. Deu para entender? A ação não é pela minha capacidade, pelo meu poder, pela minha sabedoria, mas é pela ação de Deus. Então, naquele dia, quando essas pessoas que se faziam religiosos, assim como aquele rico era, aquele rico conhecia. Tanto que na visão ele diz, pai Abraão, Deus, eu conheço, sei quem você é. Mas, no entanto, não resolveu o seu problema. E aí ele diz, apartem-se de mim, vós que praticais o mal ou a iniquidade, eu não vos conheço. Mas como é que posso ser conhecido de Deus? 1 Coríntios 8,3 continua dizendo, mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Aí alguém poderia dizer, opa, então tá bom, porque eu amo a Deus, eu respeito Deus. Aquelas pessoas que fizeram tais atos de milagres também amavam a Deus. Porque senão não estariam na igreja fazendo o trabalho do Senhor. Não é só dizer eu amo e tá bom. Não. João capítulo 14, versículo 6 completa a ideia. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. O que é amar Deus? É se entregar a Deus. Caminhar os caminhos que Deus coloca. E o caminho que Deus coloca é Ele. É por Ele. E somente por Ele. As pessoas que chegarão um dia à eternidade e serão consoladas é porque caminharam por Jesus. No caminho da verdade, Jesus Cristo. Aquele homem chamado Lázaro, aquele homem que foi para o céu ser consolado, aquele homem era conhecido por Deus porque ele, apesar da sua situação lastimável aqui, ele era um homem que conhecia Deus, amava Deus e vivia para Deus, apesar da sua situação terrível. Mas o outro não. Conhecia Deus, sabia quem era Deus, mas não amava Deus. E talvez até fosse um bom religioso, porque essa questão de colocar a mesa à porta é também uma prática religiosa, em que ele mostrava para as pessoas que Deus o abençoava. Era uma prática religiosa, não de Deus, mas é uma prática do homem. Ou seja, mesmo que ele fingisse ser, não era conhecido de Deus. Segunda coisa interessante, para ser conhecido de Deus, tem que dar ouvido a Moisés e os profetas. Não é o que o outro diz, seja lá quem for, mas é o que Moisés e os profetas dizem. E onde é que eu vou encontrar isso? Nas Escrituras. Somente por elas, na palavra de Deus. E o que Moisés, vou pegar então literalmente o que o cara falou, né? Que Deus falou, aliás, perdão. Que Deus falou para aquele rico. Ouça Moisés. O que Moisés diz? Veja comigo Deuteronômio 18:15. Olha o que Moisés diz. O Senhor, seu Deus, levantará dentre os seus próprios irmãos um profeta como eu. Vocês devem ouvi-lo. Lá atrás, ainda o povo ainda não era uma nação, estava ainda meio bagunçada, não tinha chegado na terra prometida. E aí Moisés vira para o povo e diz, olha, preste atenção, o Senhor Deus, o nosso Deus, um dia vai levantar dentre os seus próprios, da nação, do povo judeu, um que vocês devem ouvi-lo. Ele estava se referindo a quem? A Jesus. Então, para amar Deus e ser conhecido de Deus, precisa ouvir o que Ele, Deus, quer dizer através de Moisés e os profetas. E o que os profetas dizem? Pegamos também um exemplo. Vamos pegar Isaías, capítulo 53, é um texto até bem grandinho, porque todo o capítulo, 12 versículos, mas fala bonito, olha só. Isaías, um profeta, tem outros também, se você quiser, depois a gente traz aí os nomes de outros profetas que falam de Jesus Cristo. A Bíblia toda aponta para Jesus Cristo. Seja Velho, seja Novo Testamento. E olha o que Isaías diz, quem creu na nossa mensagem, ou a quem foi revelado o braço do Senhor.
Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como raiz de uma terra seca. Ele não tinha nenhuma beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia na sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e não o tínhamos em estima. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, atingido por Deus e aflito. Ele, porém, foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a boca, como cordeiro foi levado para o matadouro. Como ovelha fica muda diante dos seus tosqueadores, não abriu a boca. Com um julgamento opressivo ele foi levado, e quem da sua geração se importou? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos na sua morte, embora não tivesse cometido violência nem houvesse engano algum na sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua descendência e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Pois isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, pois derramou a sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores. Porque ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Não sei se você foi atento na leitura e percebeu de quem Isaías está se referindo. De quem? Jesus Cristo. Agora, uma coisa interessante no texto, não sei se você leu e prestou bem atenção. Isaías estava mais ou menos há 400 anos antes de Cristo. Ele descreveu aqui todo o sofrimento de Cristo. Mas é interessante que o verbo usado por o profeta Isaías, ao descrever Jesus Cristo, não é ele será, ele vai levar, ele sofrerá. Qual foi o tempo verbal usado pelo profeta Isaías? Passado. Ele levou. Ele foi moído. Ele entregou. Verbo passado. Ué, por que? Se era 400 anos antes. Por que Isaías, ao falar de Jesus Cristo, falou como algo já acontecido e não algo que iria acontecer? Você consegue entender isso? Porque Jesus Cristo, antes mesmo, Deus já o tinha determinado que ele morreria pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. Para ser conhecido por Deus, para ser conhecido de Deus e ouvir de Deus os consolos que ele tem para nos dar, temos que ouvir o que a Bíblia está dizendo, Moisés e os profetas. E não é uma coisa que vai acontecer, mas é uma coisa que já aconteceu, a morte de Cristo nos corações daqueles que entregam as suas vidas. Tanto é que a palavra de Deus nos diz que aquele que crê em Jesus Cristo tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. A conjugação dos 3 tempos aqui. Quem entrega a sua vida a Jesus Cristo tem e não entrará futuro. Já está tranquilo, porque ele já passou da morte para a vida. Passado, é um ato passado. Então aquele homem foi conhecido de Deus, Lázaro foi conhecido por Deus, porque aquele homem, enquanto aqui, cheio de chagas, os cães lambendo as suas chagas, sofrimento, sem comer direito, a não ser dependendo da migalha que caísse da mesa dos ricos.
Aquele homem já estava visualizando espiritualmente a glória eterna. E o que ele pode ver aqui, viver aqui, é um momento, é passageiro. Por isso ele preferiu entregar a sua vida e confiar a sua vida para o dia que, quando ele morresse, fosse levado por Deus. E foi o que aconteceu. Veja no versículo 30, um detalhe interessante no versículo 30 do texto que nós lemos lá de Lucas, quando então Jesus Cristo, ele diz que eles os ouçam e também que essas pessoas se arrependam. Arrependam. A palavra arrepender-se significa mudança de mente, mudança de foco. O rico, na sua mente, ele estava vivendo a glória. Aonde? Aqui na terra. A sua mente, o seu dia a dia estava voltada para aqui, este mundo. Mas Lázaro tinha sua mente voltada e centrada em Deus. E isso foi para ele garantia. Veja o que Jesus Cristo fala em Mateus 24, 31. Essa é a esperança daquele homem. Jesus Cristo diz que nos últimos dias, quando tudo acabar, né, quando Deus voltar em sua grande glória, Jesus Cristo voltar para buscar os seus, ele diz o seguinte: e ele enviará o quê? Seus anjos, com grande som de trombeta, e os quais reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Você leu no texto de Lucas que morreu Lázaro e os anjos levaram para o seio de Abraão. Olha que coisa linda. Os anjos. O sofrimento aqui na terra para ele era chato, difícil, claro, ninguém gosta de sofrer, lógico, né? Ninguém quer ficar vivendo uma vida de sofrimento, é evidente. Mas ele disse, Jesus Cristo, quando voltar, ou quando você for chamado, os anjos do Senhor vão te levar para as mansões celestiais. Essa era a alegria daquele homem, conhecido de Deus. E aí o texto fala, os meus escolhidos, os meus eleitos. Agora, cuidado com essa palavra eleitos para não achar que uns são e outros não são, tá? Por favor, não pense errado e vamos ler Romanos 10, versículos de 9 a 13, para entender essa palavrinha aí, né? Para a gente que às vezes fica pensando, ah, você é um eleito, um escolhido, eu não sou, infelizmente, vou viver a vida aqui. Não, não é assim que funciona não, né? Quem são os eleitos, os escolhidos por Deus? Romanos 10, de 9 a 13. Está bem claro aqui e ninguém tem como contestar. Se com a boca você, o quê? Confessar que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz, todo aquele que nele confiar, jamais será envergonhado. Portanto, não há diferença entre os judeus e os gregos. Podemos até colocar aí ricos e pobres, né? Abastados ou não, podemos colocar aqui. Porque o mesmo Senhor de todos abençoa generosamente todos os que o invocam. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então eu invoco o nome do Senhor, eu clamo a Deus, e aí então diz as Escrituras que eu sou de Deus, escolhido para a glória eterna. Né? Eu costumo exemplificar com uma coisa bem fácil, né? Eleições. Eu acho que esse ano tem eleições, né? Não sei, acho que tem as eleições, né? Você vai eleger o seu candidato, mas você escolhe o candidato que você vê nele características que você concorda, você aceita e você o escolhe. Então ele é teu eleito, você o elege para aquele cargo público que ele está sendo colocado. Você não elege aquele que não concorda. Você não concorda com os seus princípios, com suas ideologias, então você não vota nele. Mesma coisa com Deus. Deus quer escolher os seus candidatos. Quem são os candidatos? Aqueles que invocam o nome de Deus. Aqueles que clamam, confessam com as suas bocas e seus corações Jesus Cristo. E então, quando aquele homem, Lázaro, né,
confessou um dia da sua vida, não sei, a Bíblia não fala, confessou Jesus Cristo o elegeu. É você, é um filho. Ah, mas ele está sofrendo, e daí? Todo mundo sofre, né? Felizmente aconteceu, não é coisa do destino, mas para que na vida dele manifestasse a glória de Deus. E onde está a manifestação da glória de Deus? Lá no céu, sendo vista como exemplo para aqueles que confiam em Deus, para que as pessoas vejam que Jesus Cristo é Deus e quer salvar a todos, ama a todos, mas nem todos querem. Você leu comigo no texto. Que coisa interessante. Que Deus possa nos abençoar. E você na internet, não sei o coração das pessoas, né? Você precisa pensar nisso. Porque se você não entregou sua vida a Deus, você corre um grande risco. Um risco de morrer e ser lançado no inferno. E de lá não tem mais escapatória. Já era. Como diz o pessoal aí, perdeu. Né? Perdeu. Não tem volta. Não tem retorno. Não tem como mudar. Não tem como melhorar. É só sofrimento por toda a eternidade. E Deus não quer isso. Deus te ama. Tanto te ama que Ele diz para você, filho, eu te amo. Ele morreu, sendo nós ainda pecadores, para que você possa ter vida e vida eterna. Ele morreu na cruz do Calvário. Isaías falou, ouça o que Isaías está dizendo. Né? Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele foi esmagado, Deus agradou, interessante essa expressão, Deus agradou em moê-lo, torturá-lo, por amor a você, homem, que é pecador, falho, limitado. Pense nisso, o que Deus fez por você, que coisa maravilhosa, fez por tantas pessoas, mas aqueles que não querem ser conhecidos de Deus, Deus nem o nome vai citar. Não é conhecido, infelizmente. Não é conhecido de Deus. E aí, então, na eternidade, o que vai acontecer é triste. Sofrimento para aqueles que não querem ser conhecidos por Deus. Só sofrimento. E Deus está vindo. Com certeza, alegria, com muita alegria, lógico, nenhuma alegria. Porque Ele está vendo pessoas sofrendo. Mas quiseram, sim, escolher. Não quiseram confessar, não quiseram entregar suas vidas a Deus. Isso é doloroso, muito doloroso. Mas aqueles que quiseram, entregaram suas vidas, colocaram, clamaram, rogaram pelo nome de Deus, confessaram Jesus Cristo como Senhor de suas vidas. Esse Deus vai ter muita alegria, porque você que assim agiu será confortado por toda a eternidade, para sempre, todo sempre. Que Deus possa te abençoar. Tome sua decisão ao lado de Deus, antes que seja tarde. O hino que está sendo tocado, né? Meu amigo, né? Como é que é a estrofe? Meu amigo. Hoje tu tens a escolha. Eu não sou ruim de decorar a letra, né? Aí a letra. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Vamos cantar esse hino, então? Enquanto você está pensando aí, enquanto você está meditando no que os profetas disseram para você.